Olá pessoal, meu nome é Juliano, vocês já sabem, sou professor de Educação Física e a gente vai retomar, né, o conteúdo do nono ano de Educação Física, que é o futebol, né, para além das 4 linhas. Né? Então vejam a imagem aqui, eu coloquei aqui para vocês principais, que a gente vai debater, principalmente essa aqui, no próximo slide. Né? Futebol para além das 4 linhas. Né? Então o que vocês podem perceber aqui? Não é isso? Vamos dizer que aqui seria um futebol, né? Num teatro, né? Onde se abrem as cortinas e vocês vão presenciar ele de fora. Né? Vocês não vão ali ter conhecimento de que há por trás daquela cortina. Né? Como aquele espetáculo chegou até vocês ali perfeito. Não é isso? Então eu quero trabalhar com vocês essa questão crítica em relação ao futebol. Né? O que há por trás da cortina. Então a gente vai perceber aqui e vocês vão ter a oportunidade de ter esse olhar por trás, né, dessa cortina aqui do teatro. Né? Então, introdução. Né? Os jogadores atuam por pernas numa representação destinada ao público de milhares ou milhões de fervorosos que assistem, das arquibancadas ou de suas casas com o coração nas mãos. Ou seja, sabemos que no Brasil aqui, né, os brasileiros, somos espectadores, né, do futebol, não é isso? Ou seja, que milhões do Brasil amam futebol, né? Às vezes acontece até brigas e violência em relação ao próprio futebol, não é isso? Quem escreve essa peça? Vamos imaginar, né? Quem é que escreve essa peça, certo? É o técnico. A obra zomba o autor, né? Seu desenrolar segue um rumo do humor e da habilidade dos atores, que seriam jogadores. E no final depende da sorte, que sopra como vento para onde quiser. Por isso, o desenlace é sempre um mistério para os espectadores e também para os protagonistas. Né? Ou seja, espectadores nós que assistimos futebol e os próprios atletas de futebol. Salvo nos casos de suborno ou de alguma outra finalidade de destino. Ou seja, nós torcemos por um time, bom, mas sabemos que já houve casos de suborno, né? Onde pessoas infiltradas ou até mesmo federações façam com que aquele time seja vendido para perder ou ganhar a partida. Né? Quantos teatros existem no grande teatro do futebol? Será que isso é correto? Não é? Quantos cenários cabem no retângulo de grama verde? Nem todos os jogadores atuam com as pernas. Há atores magistrais. Então aqui, pessoal, foi uma discussão de um texto que eu trouxe para a gente fazer essa análise de como é esse futebol para além das 4 linhas, né? Vamos ver o que há por trás daquele teatro do futebol, né? Como coloquei naquela imagem ali, do espectador. Vamos brechar o que há por trás daquilo ali. Próximo. Então, né, como comentei anteriormente, né, fecha-se as cortinas e vamos espiar. Não é? As sensações de assistir a um jogo de futebol são as mais variadas possíveis. Raiva, apreensão, sofrimento, alegria. Para alguns, a derrota do seu time é motivo de insatisfação, brigas, verdadeiras guerras. Né? Outras pessoas assistem ao jogo do time do coração e saem felizes, respeitando os torcedores, adversários, sentem satisfeitos independente do que possa vir a acontecer ao longo da disputa. Certo? Então, há esses dois lados em relação ao torcedor. Né? Uns que vão para a agressividade, né? E outros que vão apenas torcer pelo seu time e ser amigos da outra pessoa que torce para o outro time. Também. Então isso não é de hoje que a gente já conhece isso, né? Que é esses dois lados. Então há um jogo que se passa no campo, jogado pelos jogadores, como uma atividade profissional e esportiva. Há um outro jogo que se passa na vida real, né? Jogado pela população brasileira, na sua constante busca pela mudança de seu destino. Não é isso? Sabemos, pessoal, que há jogadores, né, como Neymar, Ronaldo Gaúcho, né, que eles foram das estrelas principais da seleção brasileira e que a maioria deles saíram de lugares humildes, né, e que hoje têm fortunas de dinheiro. Né? Isso aí não é de hoje que você já tem esse conhecimento. Né? Um terceiro jogo jogado
no outro mundo, onde entidades são chamadas para influenciar o evento e assim fazendo promover as transformações nas diferentes posições sociais envolvidas no evento esportivo. Ou seja, essa entidade aqui pode mexer na questão do futebol para o lado positivo ou não, certo? A gente vai analisar um pouquinho aqui na frente. Futebol, o ópio do povo, né? Então, o que seria isso? Não é isso, pessoal? O ópio seria um neutralizante, um analgésico, né? Então, se eu digo aqui que futebol é o ópio do povo, ou seja, futebol é um analgésico para o povo, neutralizante, né? Ou seja, para estar paralisado, será? Né? O ópio é um analgésico muito potente e faz o nosso cérebro funcionar mais devagar. Disto, é possível supor o porquê da expressão que relaciona o futebol a uma espécie de contaminação da consciência crítica do ser humano. Mas o futebol faz com que eu não seja crítico a partir do momento que eu assisto a ele? Em qual momento? Qual é o momento que eu posso ligar e desligar esse gatilho do futebol, né? Para sair desse ópio aqui, certo? Questão da ideologia, né? Então, qual seria essa ideologia das entidades internacionais, né, em relação ao futebol? Né? Então, como seria trabalhada a questão da ideologia antigamente? Né? No nosso país, principalmente, que não era um país democrático. Né? Então, como seria trabalhado? Ou seja, a minha ideologia eu, presidente do meu país, para a sua, naquele momento que não era democrático, né? Que era o momento da ditadura militar, o que eu falava, presidente, vocês tinham que acatar. O que vocês não acatavam, teria o quê? Perseguições. Então a ideologia, nesse momento, foi utilizada dessa forma, onde houveram bastante perseguições em relação a isso, tanto aos músicos, né, aos próprios militares, em algumas circunstâncias, né, e políticos também. Certo? Então, nesse momento, né, a ideologia utilizada da ditadura militar no Brasil entre os anos 60 e 80. Né? Como era se trabalhada essa ideologia? Como era que esse governo naquele tempo trabalhava a ideologia? Né? Colocava esse ópio. Como é que esse governo colocava o analgésico para a população? Né? A ideologia era transmitida em meios de transmissão de ideologia em relação à mídia, desculpa pessoal, em relação à mídia televisiva, os jornais, revistas, discursos ou até mesmo as leis que censuram de censura próprias dos governos autoritários, como foi o caso do Brasil no período de regime militar. E no futebol, né? Os defensores de futebol também, ele foi trabalhado de uma forma ideológica, como os governadores utilizaram essa ferramenta do futebol como uma ideologia a favor deles. Né? Então, os defensores de futebol, como o ópio do povo, entendiam este esporte como uma das possibilidades de veiculação ideológica do pensamento da classe dominante. Naquele momento, era o governo autoritário, né? E regime de ditadura militar. Momentos que o futebol foi utilizado como um remédio neutralizante, que eu falei aqui, o ópio, o analgésico, né? Quais foram esses momentos? Né? O primeiro momento dele foi no governo do presidente Médici, em 1969 e até 1974. Lançou mão do futebol como a possibilidade de desviar todas aquelas passeatas que tinham, né, nesse período, né, todo aquele discurso contrário ao governo. Né? Então ele colocou o futebol com essa possibilidade de desviar a atenção da população dos conflitos políticos da época. Corrente para frente, música para frente Brasil. Então teve uma música, vocês podem ver e até pesquisar, né? Para frente Brasil, o nome da música, né? Onde foi bastante vinculada, até hoje ainda é vinculada essa música quando se fala no futebol brasileiro, certo? O segundo momento, só retomando aqui, primeiro ainda, né? Que foi a Copa do Mundo, né? Que foi utilizado toda essa mídia ideológica para que a população fosse assistir o futebol, a Copa do Mundo, e esquecesse as questões sociais que existiam naquele momento, certo? Em 2004 foi o quê? A visita do futebol brasileiro no Haiti. Vocês lembram que o Ronaldinho chegou no Haiti em um carro do Exército, né? Não só o Ronaldinho, né? Todos os integrantes, que seria um jogo entre Brasil e Haiti, né?
Ali foi colocado ali para que a população, né, esquecesse da questão social que estava afligindo aí naquele momento, né, da falta de comida, da questão sanitária de esgoto. Então, foi trazido para aquele país, o governo de lá, dos dois, no caso do Brasil e lá também do Haiti, para que o povo ficasse um pouco iludido em relação àquela partida que foi acontecer. Ou seja, foi, no caso, uma válvula, né, de escape para os problemas sociais. No quê? Aí vamos comentar um pouquinho sobre esse dia. Né? Esse dia aí, o Brasil goleou o Haiti e foi para casa. Teve um momento que o governo, na entrevista, comentou que não, a gente não demorou lá por conta da população porque queria ver a seleção brasileira ali, podia ocorrer alguma questão de briga, violência. Então esse foi o discurso, né, a contemplar em relação à vinda rápida do Brasil em retorno do Haiti para o Brasil, certo? Para quem esse esporte é manifestação da cultura do povo e constituidor da nação brasileira? Para quem é? Né? Como um esporte ou um jogo pode se constituir num objeto que identifica uma nação? É necessário pensar o futebol como algo ainda mais complexo e poderoso do que um instrumento de ideologia de massas do mercado. Né? Então, pessoal, aqui é um resumo do que a gente deve pensar em relação ao futebol. Às vezes, ver esse outro lado também. Tá bom? Devemos pensá-lo como possibilidade de desenvolver formas solidárias e cooperativas de organização da sociedade. Neste sentido, o futebol seria um esporte, uma prática corporal, né, capaz de fazer e refletir sobre diferentes maneiras de organização política e social. Nesta perspectiva, né, desse novo olhar para o futebol, a gente traz aqui exemplos de futebol jogado na várzea, que hoje, infelizmente, a gente não vê muito esse campo, né, de barro. Hoje a gente vê muita escolinha, já profissionais do futebol, né, onde já tem a concepção de sociedade dominante, onde tem toda essa concepção de pessoas, às vezes, até de elite. E a várzea não, é aquelas pessoas mais humildes, onde se joga, onde se conversam, onde se organizam coletivamente e produzem futebol saudável, sadio, pensando também, claro, como uma qualidade de vida positiva, certo? Nesta perspectiva, o futebol organizado nas ruas, futebol de várzea, ou chamado pelado e etc., pelas comunidades locais, pode se tornar uma vitrine de nossa identidade nacional. Ou seja, a gente tem que, às vezes, trabalhar essa forma coletiva com a nossa comunidade, certo? Então, aqui foi só uma imagem que eu estou falando aqui para vocês, né? Que esses campos aqui, que antigamente tinha, não tem mais, são poucos, né? São poucos. A gente tem que trabalhar mais isso aqui, né? Essa questão coletiva, né? Da comunidade ali onde a gente mora, da comunidade escolar onde vocês moram aí, certo? Trazer isso aqui para conversar mais, não pensar só na questão do dinheiro em si, certo? Então quero que vocês reflitam em relação a isso e vou passar para vocês na atividade em relação a esse conteúdo, certo, pessoal? Obrigado, até a próxima.